A paz do Senhor Jesus, mais uma vez aí, Marcos Souza, né, do canal Explicando a Bíblia. Nós vamos estar falando agora em Romanos 9, tá, gente? A partir o Romano 9 todo é sobre os escolhidos de Deus, sobre o povo de Deus, tá? Quem são os escolhidos de Deus? Deus escolheu um povo, tá? Deus escolheu, Deus separou. Agora existe várias pessoas e vários povos. Quem são o povo de Deus? Quem Deus escolheu? Como foi essa escolha? Tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí. É um ensinamento, mais um ensinamento da palavra de Deus. Volto a falar. Eu aprendi errado e ensinei errado. Agora eu estou tentando te explicar o certo, para você não ir para uma igreja e continuar e aprender errado como eu aprendi, tá? Eu perdi 24 anos da minha vida dentro de uma igreja evangélica, mas eu também não sabia nada e fui católico antes. Vou falar logo para vocês, fui católico e também estão errados, tá? O catolicismo e os evangélicos, os dois estão errados, tá? Para o evangélico, o católico não vai para o céu, tá? Se não aceitar Jesus, não vai para o céu. Para os católicos, os evangélicos são nada mais nada menos que hereges, tá? São como é que é o nome? Falsos profetas. Para os católicos, os evangélicos são falsos profetas. Para os evangélicos, os católicos estão em pecado, estão em idolatria total. Então, gente, existe essas coisas, diferenças de povos, de religião. Aqui também, Deus também separou povos. Deus separou judeu e não judeu, povo escolhido e criatura. Simplesmente não são povos escolhidos. Então, essas pessoas, tá? Deus fez um povo só. Deus separou um povo só. Nem católico, nem evangélico, cristão, tá? Dificilmente a gente fala espírita, né, gente? Que são mais os povos. Ainda tem aqueles como é que é o nome agora? Uma religião nova aí que, né? Depois eu lembro o nome e boto aqui para vocês. Mas agora fugiu a memória. Mas tem várias religiões, além do povo católico e evangélico, que é a base. Então, ou você é protestante ou você é católico. A base é essa daí, tá? E no meio delas tem as outras religiões. Tem a espiritismo, não é isso? Tem várias religiões. Então, a mesma coisa, a Bíblia é em cima disso aí. A Bíblia não quer saber de evangélico ou católico. Não existe para a Bíblia católico ou evangélico. Para a Bíblia existe judeu e gentio, tá? E agora cristão, que se tornou os chamados de Jesus, de Deus, os escolhidos de Deus, tá? Esses são chamados, foram até chamados em Antioquia pela primeira vez, cristãos. Não é isso que a Bíblia ensina? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Paulo falando aos romanos. Paulo vai explicar aos romanos, tá, gente, a diferença do povo escolhido e do povo separado por Deus e o povo que não é de Deus. Preste atenção, vamos ler aqui, você vai entender já já. Vamos lá, olha só. Romanos capítulo 9. Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Paulo está falando, tá, gente? Aos romanos. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração. Por quê? Você vai entender. Por causa do meu povo. Quem era o povo de Paulo? Você sabe quem é o povo de Paulo? Judeus, tá? Que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Você vê como ele gostava do povo dele, o povo judeu. Eles são o povo escolhido por Deus. Jesus falou isso, né? O povo escolhido de Deus eram os judeus. Os hebreus, os judeus, tá? Que é a mesma coisa. Então, o povo escolhido veio para os seus. Você já ouviu falar essa frase? Jesus veio para os seus. O povo judeu, o povo escolhido. Aí Paulo está falando aqui. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas aliança com eles, ele deu a lei.
por Moisés. Você sabe disso, tá? A verdadeira maneira de adorar e as promessas. Tudo para o povo judeu. Isso foi feito tudo para o povo judeu. Eles eram, né, gente, privilegiados. Vamos lá. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é Deus, que governa todos, sejam louvados para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Tá aí, ó. Isso é muito sério, tá? Entenda isso. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Opa! Olha só em que está falando. Deus disse a Abraão: por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe permitir, tá? Isso quer dizer que os que são considerados, aqui dá para fechar, não, também a propaganda não interessa muito não, né, gente? Tem as propagandazinhas aqui que estão aparecendo, mas deixa para lá. Vamos lá. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac, tá? Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Por aqui você já vê, né? É Deus que escolhe, Deus que seleciona, Deus que separa, tá? Não é você que aceita Jesus, você que crê em Jesus porque você quer, não. Quem decide é Deus, tá? É isso que está ensinando aqui. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Tá entendendo por aqui, gente? Deus que decide tudo, Deus que escolhe, Deus que separa, Deus que traz para ele, tá? Deus tem um povo escolhido. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tem gente que não aceita isso não, mas vamos lá. Portanto, tudo isso deve estar. Eu acho que eu não li aqui não, né? Vamos ler de novo aqui, diga com a gente. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem. Já tinha lido. Mas somente da misericórdia de Deus. Deus é misericórdia, ele que decide as coisas. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, olha aí, voltando lá atrás. E tem gente, um pouquinho só, um minutinho só aqui. Tem um cara aí, principalmente, esqueci até o nome dele agora. Ele é ateu, ele não acredita na Bíblia. É engraçado que ele acredita nesses livros antigos. Esses livros antigos aqui, lá de Moisés, do Velho Testamento, o cara acredita. Mas no Novo Testamento, no Mateus, Marcos, Lucas, João, esses livros para ele não existem. O que fala de Jesus não existe. Mas os caras creem aqui que é de tirar as coisas da Bíblia, porque esses livros aqui de Paulo, até que acreditam nas cartas de Paulo, mas não acreditam no livro do Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Porque foram escritos bem depois, essas coisas todas. Aí querem descredenciar a Bíblia. A Bíblia está aqui, a Bíblia ela fala tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Então a Bíblia é um livro maravilhoso e tem gente ainda que não acredita nisso aqui. Eu fico até meio... deixa isso para lá.
Porque está escrito na Escritura Sagrada. Deus disse a Faraó, você vê, volta lá atrás. Foi por isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você vê, até hoje a gente sabe a história de Faraó através, né? Que Deus fez lá com o Faraó, os 10 pragas, você já ouviu, você já viu o filme, as 10 pragas, tá? Lá de Faraó, para o povo de Deus ser liberto por Moisés, tá? Quando deu início à lei, tá, gente? Deus deu, já acabei de fazer um vídeo sobre isso aí. Você tá aí para você aprender. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer, como endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu, Deus que ficou lá. Então mandou as 10 pragas até Faraó libertar o povo, tá? Mas só liberou na última, que foi das crianças que morreram. Você lembra, né? Do recém-nascido, que esse cara que é ateu aí fala mal dessas coisas que Deus permitiu matar negócio, porque Deus faz o que Ele quer. Essa é a grande verdade. Se você não quer aceitar isso, meu amigo, aí não dá. A ira de Deus, a ira e a misericórdia de Deus, tá? Aqui tem títulos que eles botam para diferenciar, é bom. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pacote tem o direito, o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e o outro para uso comum. Gente, isso aqui é muito sério, tá? 2 potes, ó. Então, esses 2 potes aqui, um pote para uso especial e o outro para comum. Então, isso aqui é muito sério, é que as pessoas não conseguem entender. Hoje, existe as pessoas do bem, não é isso? Sempre existiu, como ali Esaú e Jacó, como Deus está falando aqui, o vaso de honra e o vaso de desonra. Esses vasos de honra e desonra, gente, não quer dizer que quem está dentro da igreja, um é bonzinho, outro é ruimzinho, não. Essas são as pessoas no mundo. De lá para cá, desses anos, sempre existiu o ruim e o bom. Então, são criaturas e filhos de Deus. São separados, são escolhidos. Nós hoje, gente, como aconteceu com o próprio povo judeu, quando Jesus veio, que quem não reconheceu Jesus não era de povo de Deus. Então, é isso aqui que Paulo está falando aos Romanos. Tá? Ele sabia que o povo, ele tinha pena do povo dele. Todo mundo era judeu, mas nem todos são filhos de Deus. Como hoje, gente, não todos são escolhidos de Deus. Então existe o vaso de honra e o vaso de desonra. Aquelas pessoas que matam, que assassinam, que roubam, são criaturas, não são filhos de Deus. Tá? Então tem gente aí querendo, não, orando que a pessoa vai mudar, não, tem gente que não adianta, tem gente que não tem jeito, tá? Tem gente que está aí, estuprador, ladrão, assassino, essas pessoas, políticos, ladrão, pastor, ladrão, enganador, então padre, então tem tudo quanto é lugar, pedófilos. Essas pessoas, gente, não são filhos de Deus. Por isso que existe esses dois, o vaso de honra e o vaso de desonra. E Deus criou os dois. Deus criou os dois e deixou os dois criar junto e vai viver junto sempre, tá? Só que no final, um vai para a glória de Deus, um vai ter a vida eterna, o outro vai ficar, um vai estar lá com Jesus Cristo vivendo a vida, e o outro, sim, acabou. E não vai para o inferno, não. A gente vai falar sobre essas coisas aí depois do inferno. Tem esse negócio de local de tormento, essas coisas que a pessoa vai, morreu, que o bom vai para o céu e o outro vai para o inferno. Esquece isso, tá? Um vai para o céu, vai viver a vida que Deus vai escolher lá em cima, na Nova Jerusalém, numa vida espiritual maravilhosa, com um novo corpo, tá? Transformado. Isso vai acontecer, é o tal arrebatamento. Você morreu, tua alma, teu espírito volta para Deus e você vai ter um novo corpo para viver com o Senhor. O resto, acabou. O resto já era, acabou, morreu, acabou. São criaturas. Você sabe o que acontece com um animal, gente? O animal, ele conhece, né? Vou tentar te explicar isso. Um cachorro, por exemplo, tá? Inclusive eu tenho um aqui. Você vê que brinca, chama, me gosta, tá sempre comigo, tá? Mas ele tem dizem que o negócio, né, é diferente, tricotomia, essas coisas, esses ensinamentos aí. Mas o cachorro entende o que você está falando. Mas não é um cachorro. Quando ele morrer, ele vai para o inferno? Ele vai para algum lugar? Ou o espírito do cachorro volta para o céu? Não, gente, não.
é igual a uma pessoa que não é de Deus, tá? Isso é a melhor explicação que tem, é isso. Um bicho, quando morre, o que vai acontecer? Ele vai para a terra e acabou. A mesma coisa é essas pessoas que não são de Deus. Os escolhidos de Deus já estão no mundo, como já estava. A gente vai ver mais sobre isso aqui. Então é isso que Deus está falando aqui. Paulo está falando aqui. 2 potes. Um pote para uso especial, tá? São os escolhidos de Deus, os filhos de Deus. Eu vim para os seus e os seus não aceitaram. Mas todo quantos aceitaram, não é isso? Era todo judeu. Deus deu para o povo dele. Eles não quiseram. Eles abriram para a gente, como eu vou falar aqui já já. Presta atenção. Então são os dois povos, o escolhido e o que não é escolhido. Então entenda isso, o ruim e o bom, o que tem consciência das coisas e o que não tem. Calma, vamos lá. E foi isto que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iria ser destruídos. Está aqui, ó, destruídos. Quando esse cara foi destruído? Aqui ele já está falando antes do ano 70, que esses caras foi tudo destruído em 70 DC, tá? Quando Jerusalém foi sitiada e destruída pelo Império Romano. Acabou. Os que não quiseram reconhecer Jesus como o Messias e aceitar, sair da lei e aceitar a graça que ele trouxe, foram destruídos. Acabou. Você não quer? Eu vim para os seus, ninguém quiseram. Mas por quê? Jesus falou, os meus ouvem a minha voz. Quem era de Deus, ouviu a voz e saiu da lei e iniciou-se a graça e entrou no reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Deus falou, Jesus falou, né? É chegado. Quem falou? Foi João, né? Que pregou. É chegado o reino dos céus. E eles não quiseram. Mas quem era de Deus, tá? O povo escolhido, o povo selecionado, desde antes da fundação do mundo, esse reconheceu a voz de Jesus. Os meus reconhecerão a minha voz. Então tá aí. Eis que, vamos lá, 23. Eis que também mostrar, ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles a quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Olha o Paulo falando aqui, ó. Preparado para receber a sua glória. Já tinha um povo escolhido para isso, gente. Então, entenda isso. Ah, você não gosta de predestinação, você não aceita a predestinação, mas é isso que Paulo está falando. Já existe um povo predestinado para ir para o céu, tá? Existe já os escolhidos de Deus, não tenha dúvida. Não é ter agora, não, tem que aceitar Jesus. Não é de você aceitar Jesus, não. Não esquece isso. É Jesus, é Deus que te escolhe. E aí você ouve a voz dele, tá? E você é pela fé em Jesus Cristo. Você é um ser humano escolhido por Deus. Se não foi isso, filho, esquece. Vamos lá. Pois nós somos aqueles que Deus chamou. Ó, tá aí, ó. Paulo falando. Não é eu que estou falando, não, gente. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Pois nós somos aqueles que Deus chamou. Não somente os que são judeus. Ó, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Bem pertinho aqui, ó. Ó. Não somente que são judeus, mas também os não judeus, gentios. Todo povo, gente, que não era judeu, tá? Não é brasileiro, é francês, é negócio. Naquela época era gentio e judeu, tá? Gentio é todos que não eram judeu. E ali eram vários países, tá? Não é igual, é a mesma coisa de hoje. Hoje existe vários países, apareciam até novos. Naquela época também existia todos esses países aí: Itália, Espanha, Inglaterra, tá? Roma, que era negócio todo, de próprio Roma, teve gente que reconheceu Jesus, né? Que era escolhido de Deus, de todos os povos daquela época, que seguiram a Jesus Cristo também, tá? Que eram escolhidos já de Deus. Era o próprio romano, tá? Do próprio Império Romano, muitos. Isto é que ele diz no livro de Oséias. Aquele, ó, volta lá atrás, hein? Volta nos profetas. Aqueles que não eram meu povo, ou seja, nós gentios, tá? O povo eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava chamarei de minha amada. Olha aí, tá vendo? Isso aí tirando do judeu. Entenda isso aí. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Aí, gente, glória a Deus, a maravilha. Olha a glória de Deus aí, tá?
nós não éramos para estar aqui, nós não éramos chamados por Deus, mas Deus decidiu que nós deveríamos ser povo dele. Isso antes, tá, da fundação do mundo. Já tem o escolhido. Quem não acredita em predestinação, sinto muito, filho. Está escrito. Então você não acredita na Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Aí, ó, tá vendo aí? Olha, Isaías falou. Livro de Isaías, volta lá que você vai ver, né? Isaías falando sobre o povo dele. Numeroso, gigante, eram selecionados, eram escolhidos, era tudo, mas nem todos seriam salvos, tá, gente? Isso aqui a gente está falando de salvação ainda lá nos anos 70, tá bom, gente? Pois o Senhor julgará logo de uma vez o mundo inteiro, tá? O mundo inteiro aqui, deixa eu te explicar. Pois o Senhor julgará logo de uma vez o mundo inteiro. O que era o mundo inteiro aqui? Gente, quando Jerusalém foi destruída, tá? O julgamento foi ali. Todo mundo, as festas da Páscoa estavam acontecendo. Então eles invadiram Jerusalém no ano 70, exatamente no ano 70. É histórico, tá aí, procurem Flávio Joséfo, outros historiadores, você vai ver que aconteceu isso. Invadiram Jerusalém, tá? Eles estavam na festa, veio povos de todo quanto é lugar para ir a Jerusalém para sacrificar para a festa da Páscoa, tá? E aí aconteceu, o Império Romano cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, não deixou ninguém sair, matou todo mundo. Quem não morreu em Jerusalém, tá? Sacerdote, povo judeu, povo de vários locais que sacrificavam naquele momento, eles foram levados prisioneiros para a arena, para servir de comida de leão, daquelas coisas que aconteceu, você já viu nos filmes. Então aquelas pessoas ali, na verdade não eram cristãos, gente, não eram cristãos. Todos que estavam ali, na verdade, a maioria, talvez 90%, eram judeus que não criam em Jesus, tá? A gente vê nos vídeos, a gente parece que aquilo ali era um cristão que morreram, que acreditavam em Jesus. Não, aqueles ali eram judeus que ficaram em Jerusalém, que foram para sacrificar em Jerusalém, tá? Quando o Império Romano cercou Jerusalém, o povo cristão, o povo de Deus, não estava em Jerusalém, estava fora de Jerusalém. E Jesus avisou, Paulo avisou, todos eles avisaram: sai dela, povo meu, sai de Jerusalém, tá? Porque ali quem ia morrer não era o povo. Então esse mundo inteiro foi julgado, pessoas que vieram de todas as locais judeus para adorar naquele lugar no templo. Então Jerusalém foi cercada, sitiada, e não saiu mais ninguém. Quem saiu foi como escravo para morrer nas arenas, que era a moda daquela época. Os romanos, os imperadores, botar as pessoas que tinham raiva também, né, de judeu. Então o que eles fizeram? Mataram todos eles, uns lá dentro de Jerusalém, com fome, com peste, que teve tudo durante 3 anos e meio, né? Foi a desgraça total dentro de Jerusalém. E os que sobreviveram foram levados como escravos para Roma, tá? Para serem comida de bicho, brincadeira de animal, né? Nas arenas. Então tá aí, ó. Como o próprio Isaías tinha dito antes: se o Senhor Todo-Poderoso não nos tiver deixado algum descendente, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Tá vendo? A ideia era destruir todos eles, mas tá aí, destruiu quem não queria saber de Jesus. É o povo de Israel e o Evangelho. Vamos lá, outro tema aqui, mas faz parte ainda do negócio. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé? Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei, você vê, daí, para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando, porque não era pela lei, era pela fé. Tá aqui, ó. Os que tiveram fé em Jesus conseguiram. Os outros foram pela lei, ou seja, não era mais pela lei. Deus veio, Jesus veio para acabar com a lei. Era sai a lei e entra a graça. É fé, é pela fé. Quem teve fé, que acreditou que Jesus era o Messias, esse foi escolhido. E por que não? Vamos lá. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. Não ia encontrar nunca. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso
por meio de suas ações, obras, tá? Sacrifícios. Aqui está falando sacrifícios, gente, coisas da lei. E não por meio da fé. Tá vendo aqui? Meio de ações. Ações é sacrifício e não por meio da fé. Mas Jesus já tinha falado que não tinha mais sacrificar. Não tinha mais sacrifício. Acabou o sacrifício. Mas eles continuavam sacrificando. Eu falei aqui no último vídeo. Acabou de passar um vídeo aí. Vai estar aqui depois para você assistir. E eles tropeçaram na pedra de tropeço. E Jesus falou sobre isso, tá? Pedra de tropeço. Eles iam tropeçar. Ou seja, o que era pedra de tropeço? A lei. A lei. Deus está falando, acabou. Esquece lei. Eu vim. A lei durou até Cristo. Agora não é mais lei, agora é graça. Agora é simplesmente você ter fé. Não, eu tenho que sacrificar. Não, eu tenho. Está acontecendo isso nas igrejas hoje, tá? Está acontecendo isso nas igrejas hoje. Aí é fé em Jesus. Só, acabou. É só você ter fé em Jesus. Ah, não, mas eu tenho que dar dízimo. Não, mas eu tenho que sacrificar. Não, eu tenho que jejuar. Não, eu tenho que tomar Santa Ceia. Não, eu tenho que batizar nas águas. Gente, isso é lei, tá? Sai disso. Você, não, eu tenho que levar uma rosinha para dentro de casa. Eu tenho que botar, eu já fiz isso. Infelizmente eu já fiz isso. Eu tenho que levar uma rosa para dentro de casa. Não, eu tenho que ir lá sexta-feira tirar o demônio de mim. Não, eu tenho que expulsar o demônio que tá. Sai fora disso, tá? Não, eu tenho que ir na igreja católica dobrar meus pés lá naquele santo. Não, Nossa Senhora vai me ajudar. Não, São Pedro, São João, eu tenho que carregar a santa na cabeça. Eu tenho que subir escada de joelho. Não, eu tenho que fazer isso. Sai fora, sai fora. Crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa era a regra para eles, tá? Você já está salvo. Se você é um escolhido de Deus, você está salvo, acabou. Você já vai entrar, não vai fazer mais nada. Você vai entrar assim que você morrer. Você vai entrar na Nova Jerusalém. Viva a sua vida hoje aqui em paz. Quando acabar isso tudo, que chegar ao seu fim, acabou sua fase aqui na terra, você vai entrar na Jerusalém celestial, tá? Então tá aqui, esse aqui, vamos lá, acabar aqui. Como dizem as escrituras sagradas: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar. Tropeçaram. Por quê? Ficaram vivendo da lei. Veio a graça, veio Jesus e eles quiseram a lei, tá? A rocha que vai fazê-los cair, mas quem crê nela não ficará destruído. Quem crê, tá aí, ó, mas quem crê nela, tá aí, gente, tá vendo aqui? A rocha, que é a pedra de Sião, em Sião uma pedra, tá aí, em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, ou seja, a rocha, Jesus. Jesus é a rocha. Gente, fé em Jesus. Você é um escolhido de Deus. Tá aqui, vaso de honra e vaso de desonra, tá? Você é o vaso de honra. Você foi escolhido de Deus, tá? Existe os dois vasos, o de honra e de desonra. Quem escolhe é Deus. Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você foi selecionado por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido, tá? Um povo, que vocês são o meu povo. Vocês são meus povos. Deus escolheu, Deus chamou, Deus selecionou. Acabou, tá? Então, quem crê em Jesus não precisa fazer mais nada. É simplesmente crer em Jesus, que Jesus escolheu. Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que me batizar, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na igreja me confessar com o padre, eu tenho que ir na igreja andar com a santa nas costas. Você não tem que fazer nada. Você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é escolhido de Deus. Você é filho da promessa. Quem é filho da promessa já está garantido, tá? Nós somos filhos da promessa. Creia que Jesus já fez tudo por você quando ele morreu na cruz do Calvário. Não volte para a lei. Ah, não, você tem que ir para a igreja, você tem que dar dízimo. Tudo isso é da lei. Da lei. Você não tem que fazer nada, tá? Você tem que crer em Jesus e viver a tua vida em paz, livre de todas essas prisões. Para isso Jesus veio. Jesus veio para acabar com a lei, porque a lei era 631 e ninguém consegue. Se você hoje está cumprindo que é o dízimo,
você está cumprindo um, que é o batismo, você tem que cumprir todos os 631. Jesus veio para acabar com isso. Jesus veio, meu fardo é leve. Simplesmente eu morri por vocês. Acabou. Vocês são meus escolhidos, vocês são o povo meu. Você é vaso de honra, vaso de honra. Existe o vaso de desonra, vai existir sempre, tá? Você é um escolhido de Deus. Você é um predestinado. Quem não acredita? Você é um predestinado, escolhido de Deus. Acredite que isso é bíblico, isso é verdade. Amém, irmão? Daí mais um ensinamento da palavra de Deus. Aprenda. Cada dia eu vou estar botando, cada dia não, quando eu puder, vou estar botando um vídeo novo para você aprender a palavra de Deus. Tá bom? Amém? Fica com Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.